Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Natália e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal! Acho que tem tempo que não gravo neste cenário aqui, né? Sei lá, é porque eu sou muito inconstante do dia e da hora do dia que eu consigo gravar, então, tipo, quando é por esse horário, tem problema das construções, ó. Ó a trilha sonora, ó. Início caótico para um vídeo que eu estou prometendo trazer aqui no canal já tem um tempo. Eu vivo colocando enquetes lá no Instagram e acabou que por 2 semanas seguidas esse vídeo perdeu pro outro tema, mas mesmo assim teve muitos votos, então eu sabia que eu tinha que trazer pra cá em algum momento e chegou o momento. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que torna um thriller interessante. E eu vou falar isso do ponto de vista de leitora e também como escritora. E eu peço que vocês ignorem o barulho da obra, porque infelizmente é algo que não tá no meu controle, não é mesmo? Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te pedir pra me seguir nas redes sociais. Eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô no TikTok, eu posto todos os dias, eu faço live, eu posto Reels. Então se você ficar por lá, se você me acompanhar por lá, você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que eu produzo. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, com certeza você vai gostar dos conteúdos que eu produzo para as minhas redes sociais. Bem como no Scoob, se você quer trocar um livrinho comigo, tem alguns livros meus lá que eu quero trocar. E também, se você quiser ser meu amigo por lá, eu não costumo fazer resenha, mas eu tô sempre postando os vídeos que eu tô lendo, então dá pra vocês acompanharem também. Vou deixar aqui embaixo o meu link de associado da Amazon, gente. Usando esse link, você me ajuda pra caramba, porque eu ganho uma comissão em cima da sua compra, independente de qual seja, se é livro, se é eletrodoméstico, se é Kindle. E você não precisa gastar nada mais com isso, então você investe no canal de maneira indireta comprando uma coisa pra você. Lembrando que a Prime Day já é na semana que vem, ou seja, eu tô postando esse vídeo no domingo, já é amanhã. Então é a última chance que eu tenho pra convencer vocês de usarem o meu link. Por favor, gente, é sério, usem o meu link na Prime Day. Vocês não têm noção do tanto que vocês vão me ajudar se vocês fizerem isso por mim, de verdade. Por favor, eu imploro pra vocês, nunca pedi nada. Já deixa o like aqui embaixo, aquelas que acabou de falar que nunca pediu nada. Pra me ajudar no engajamento, o YouTube envia os vídeos que tem like logo no comecinho, porque ele entende que é um conteúdo interessante. E considere se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito, gente. Fique por aqui, acompanhando os conteúdos e ajudando essa família a crescer. Manda esse canal pros seus amigos, pra sua família, pra todo mundo que você sabe que gosta de falar de livro. Sem mais delongas, vamos logo para o vídeo de hoje. Assim como em todo vídeo que eu emito algum tipo de opinião, eu gosto de destacar e deixar bem claro aqui que isso é apenas a minha opinião, ou seja, você pode discordar, tá? Você tem tá à vontade para não gostar do que eu gosto. Você pode agregar fatores nesse vídeo, então já pode deixar aqui nos comentários se você acha que alguma coisa além das que eu vou falar aqui também você acha que deixa o thriller interessante. Eu me enrolei toda pra falar, mas eu acho que vocês entenderam. E a primeira coisa, que por mais óbvio que seja, eu quis colocar nessa lista, são os personagens. Pra mim, um personagem de thriller, ele além de ser interessante, tem que ser crível. A gente tem que conhecer a fundo cada um dos personagens pra que quando a trama, né, a problemática estiver rolando, a gente souber, a gente ficar sabendo o que cada um pensa, como que cada um agiria. Ainda mais porque na maioria dos thrillers tem um mistério ali a ser resolvido e a gente conhecendo bastante os personagens fica mais dinâmico e mais crível e mais interessante. Você consegue seguir na história com mais envolvimento com a narrativa. Também acho interessante que esses personagens sejam todos apresentados antes da revelação final. Porque se tem uma coisa que eu odeio é quando chega no final e a culpa ou a resolução do caso cai toda em cima de um personagem que a gente não conhece, que não foi apresentado antes e que é totalmente novo ali, que é óbvio que você não ia pensar nele, porque você nem sabia que ele existe. E é nessa ideia que surge o famoso plot do irmão gêmeo, que é uma fuga, né, uma escapatória, nossa, terrível, pobre, preguiçosa, de quem não sabe como terminar a história, sinceramente, é o que eu acho. Então é óbvio que você não ia pensar naquela possibilidade, porque você nem conhecia aquele personagem nem existia. E usando o Pretty Little Liars como um exemplo também, que é uma série que eu já fui muito apaixonada, mas ela foi se perdendo ao longo das temporadas. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre Pretty Little Liars, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu acho que ia ser muito, muito legal. Mas basicamente, durante toda a série, você acha que a A são várias pessoas diferentes, simplesmente porque a cada temporada eles inserem um novo personagem que pode ser ou não a A.
e você fica na dúvida, mas tipo, como essa pessoa estaria atormentando a vida delas desde a primeira temporada se essa pessoa só surgiu agora. E no fim tem mais de uma Ei, não vou dizer pra não ser spoiler, mas acaba que no fim não faz tanto sentido e eu odeio isso, de tipo, ser surpreendida pela impossibilidade, mas a gente já vai chegar lá. A segunda coisa que coloquei é exatamente a construção do mistério que carrega o thriller. O mistério não precisa ser necessariamente uma história muito original, uma ideia muito incrível, pode ser um simples assassinato, uma onda de assassinatos, uma onda de sequestros, não precisa ser nada muito diferente, porque pra mim o que faz a diferença, o que realmente conta é como esse mistério é narrado pra nós. Porque não adianta nada você ter uma ideia revolucionária, como aconteceu em aquele livro A Corrente, que começa a acontecer uma série de sequestros de criança e é uma corrente, porque se você sequestra, tipo, se sequestra a sua criança, você só vai ter ela de volta se você sequestrar de outra pessoa. Essa premissa é incrível, porque você começa a pensar, caraca, que ideia legal, que ideia genial. Mas a execução é tão porca, é tão ruim, que você não consegue gostar da história, você não consegue se deixar levar pela história. Então não é a ideia revolucionária, a ideia original e que ninguém nunca fez que vai tornar um thriller interessante. Ao meu ver, o que torna um thriller interessante é essa construção de mistério que nos leva junto, que nos leva a tentar descobrir juntamente com o narrador ou com os investigadores, a gente ficar tão interessado a ponto de querer descobrir, a ponto de ir atrás e de ficar louco e de pegar as pistas, e não necessariamente uma ideia revolucionária que ninguém nunca fez. A terceira coisa que pra mim torna um thriller interessante são os elementos de conflito. Eu detesto quando a história é muito óbvia e muito fácil de ser resolucionada. E não necessariamente muito óbvia pro leitor, tipo, eu li, eu já sabia o que era. Isso já é ruim, isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer é quando a resolução pro personagem que está tentando resolucionar o problema é muito óbvio, ou seja, o caminho é muito óbvio, tudo que ele faz dá certo, uma tentativa atrás da outra traz algo que vai agregar para a investigação e ele vai seguindo um caminho linear até a resposta final. E eu não gosto disso porque não é nada realista, não é assim que se faz uma investigação, não é assim que funcionam as coisas, sabe? Se você já viu qualquer documentário, qualquer reportagem sobre uma investigação, os investigadores, as pessoas pegam várias possibilidades, tentam várias coisas e falam com várias pessoas até conseguir alguma linha de raciocínio com a qual eles possam trabalhar. E nos livros que eliminam todo esse processo, toda essa trajetória que é difícil, fica muito chato pra mim, deixa desinteressante porque fica irreal. Ninguém tem as respostas assim de mão beijada. É só você ir ali, pega a caixa, acha uma resposta, a caixa leva pra casa, aí você vai na casa, acha outra coisa, chega na casa e dá um indicativo pra ir numa ponte, aí você vai na ponte, acha uma coisa e dali você acha o assassino. Pra mim isso é preguiçoso. E eu sei que às vezes você precisa resumir os fatos para que o livro fique mais fluido e para que não fique um livro gigante, você também não precisa abordar todas as possibilidades, mas também não precisa ser uma coisa tão toscamente óbvia. Então, quando existem esses elementos de conflito que tornam a trajetória, tornam a narrativa um pouco mais dificultosa, eu acho que torna a história muito mais interessante. Juntamente com os elementos de conflito, eu gosto também quando há uma descrição, uma narração de todo esse trabalho até chegar à resolução final. E não necessariamente um thriller policial, um thriller de pessoas que estão tentando descobrir, ou de um suspense que aconteceu na cidade. Quando mostra todas as reflexões que a pessoa teve até chegar à conclusão final, ou todos os caminhos que ela precisou trilhar até ter realmente uma linha de raciocínio que fizesse sentido, que levasse ela à resposta certa, eu gosto disso, porque mostra que a pessoa é normal, que ela tá tentando descobrir realmente o que aconteceu e não que ela teve uma sacada do nada, um deus ex machina que fez ela atentar para um fato minúsculo e a partir disso ela consegue trilhar todo o caminho até a resposta sem nenhum empecilho, sem nenhuma dúvida, sabe? E tem livros bons que fazem isso, mas e que, tipo, eu gostei. Por exemplo, Objetos Cortantes, A Garota do Lago, são livros que a resolução tá muito... é um caminho muito linear até a resolução. Não que os livros deixaram de ser bons, eu gosto muito dos dois exemplos que eu dei pra vocês, mas eu acho que talvez eles fossem ser mais interessantes, ainda mais A Garota do Lago, que é um livro
do Lago, que é um livro super fluido, super rapidinho, então poderia sim facilmente adicionar mais fatores para poder dificultar essa interpretação e esse caminho. Eu acho que eles seriam mais interessantes. Outra coisa, né, que é muito óbvia e que eu amo quando acontece isso nos livros de thriller é o famoso plot twist. Eu amo plot twist em qualquer livro, na verdade. Eu gosto do plot twist em filme também, em série, aquilo que faz a sua cabeça explodir, porque, cara, você não tava esperando que aquilo ia acontecer, te pegou de surpresa. E isso é um plot twist bem feito, né, porque quando o plot twist é mal feito, me dá raiva. Essa virada da história pra exatamente causar essa surpresa na gente é o que mais me atrai nos livros de suspense, de thriller. Porém, eu detesto quando eles fazem isso se utilizando de argumentos que a gente só não sabia porque simplesmente não passava pela nossa cabeça, porque é uma coisa totalmente irreal. Vou dar 2 exemplos pra vocês. Vai ter spoiler de A Mulher na Janela e de A Garota do Lago, então se você ainda não leu nenhum desses 2 livros, pula pro minuto que vai aparecer aqui na tela. O A Mulher na Janela, apesar de todas as problemáticas e de pontos negativos que eu poderia apontar para esse livro, a construção de thriller dele é muito interessante porque você duvida da personagem principal, porque ela não é uma narradora confiável, então você realmente não sabe se o que ela viu é verdade ou não. E se não fosse verdade, o porquê que não seria verdade. Se fosse verdade, por que seria verdade. Então você se questiona o tempo todo. E o plot twist do final, que tem a ver com o Ethan, né? A revelação de que o Ethan, na verdade, que estava por trás de todas aquelas mortes e por trás da morte da própria mãe e que estava aterrorizando ela lá. É uma reviravolta interessante porque, desde o começo, o Ethan, ele é um pouco esquisito. E ele é um personagem que ele foi apresentado desde o começo como alguém meio instável. E é um personagem que está desde o começo, então faz sentido que ele seja a pessoa por trás de tudo isso no final. Agora, A Garota do Lago, a resolução final, eu não me lembro do nome dos personagens mais porque tem muito tempo que eu li. Mas a pessoa que matou a personagem principal, a Garota do Lago, foi completamente aleatório, porque não existia indício nenhum de que esse cara poderia cometer o assassinato da garota principal, da personagem principal. E aí no final eles explicam tudo meio correndo, o porquê que ele fez isso, meio tentando justificar, mas pra mim é óbvio que a gente não ia imaginar, simplesmente porque não faz sentido. O plot twist bem feito pra mim é aquele que ele não é só improvável. Porque improvável você pode se utilizar de situações que são ilógicas, que fogem à narrativa do livro, que fogem ao tema, que fogem a tudo que você poderia ter pensado. E eles vão e te jogam uma revelação final que você só não pensou porque aquilo realmente não faz sentido algum, então é óbvio que você não ia pensar. O plot twist bem feito é aquele que, apesar de ser provável e apesar de que você poderia sim criar aquela possibilidade na sua mente, o livro te engana. E quando chega ao final você fala: nossa, caraca, isso aconteceu. Realmente faz sentido isso ter acontecido, mas como que eu não pensei nisso? Eu amo ser feita de trouxa nos livros e quando eles são bem escritos é isso que geralmente acontece, né? O final é uma coisa que é provável, que faz sentido na história, que faz sentido naquele contexto, que faz sentido dentro da construção de cada personagem, porque também não adianta nada você pegar um personagem que você construiu como sendo bonzinho, como sendo legal, puro, e no final ele ser o culpado de tudo porque sim. E a Agatha Christie é uma autora que ela faz isso muito bem, porque todos os personagens em alguns livros, né, são igualmente suspeitos, porque nem todo mundo, não tem ninguém ali que é perfeito, todo mundo tem um traço ali de coisa antiética ali, sabe, de que poderia sim cometer um crime, um assassinato, e aí até o final você não descobre simplesmente porque todo mundo é igualmente suspeito. E isso pra mim é um thriller, um suspense bem construído, que você não acerta não pela improbabilidade ou pela falta de lógica da escolha, mas simplesmente porque você foi enganado pela narrativa. Por último, o que mais me agrada no final de um thriller é quando o final é conciso, quando as coisas fazem sentido. Exatamente porque o plot twist geralmente acontece no final dos livros,
às vezes, quando ele se utiliza desses argumentos que são ilógicos, fica difícil de você fechar a história e de resolver todas as abinhas que você abriu durante a narrativa. Então é extremamente satisfatório quando tudo faz sentido, quando no final tudo se encaixa, as peças estão exatamente no lugar que deveriam estar. Quando as revelações, as motivações dos personagens fazem sentido, sabe? Porque o personagem que cometeu o assassinato, realmente faz sentido ele ter cometido aquele assassinato por causa da motivação que ele apresenta, por causa da personalidade dele. E aí tudo fecha bonitinho e isso é extremamente satisfatório e me faz dar 5 estrelas para um thriller. Eu adicionei uma coisinha extra aqui, que é uma opinião muito pessoal, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu amo finais em aberto. Eu sei, dá um pouco de nervoso, de ansiedade, porque você não sabe de verdade o que aconteceu. Mas eu acho que é exatamente essa reflexão que vem depois no final em aberto que eu admiro tanto nos autores que conseguem fazer isso. Um exemplo aqui é o livro Verity, que eu li há pouco tempo. Inclusive tem um vídeo no canal falando só desse livro, então se você ainda não assistiu, é só clicar no link aqui em cima que eu vou deixar nos cards. Tem uma parte sem spoiler se você ainda não leu, então não precisa se preocupar. Mas quando o final é em aberto e não tá óbvio o que realmente aconteceu, porque tem inúmeros filmes e livros que deixam o final em aberto, mas todo mundo meio que sabe o que aconteceu. Só não foi escrito, mas tá óbvio o lado que foi a verdade ali. Quando um lado e outro são igualmente possíveis, é simplesmente incrível. Eu amo e me deixa refletindo, me deixa pensando, porque quando eu chego no final e o final é em aberto, eu começo a pensar em cada mínima dica e coisinha e acontecimento que rolou durante todo o livro para construir o que seria mais possível de ser verdade. Então é uma coisa que me deixa intrigada, que me deixa pensando no livro muito tempo depois que eu acabei de ler. Não um livro que eu fecho, ponho de volta na estante e falo, legal, né? Livros que fazem isso comigo ganham o meu coração. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que essas foram só as minhas opiniões. Se você tem a sua própria opinião e quer acrescentar algumas coisas nos comentários, é só deixar aqui embaixo que eu leio tudo sempre. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Eu posto todo dia por lá e vou adorar ter vocês comigo. Por favorzinho, se lembre de mim na Prime Day e use meu link de associado da Amazon. Já deixa salvo aí no seu navegador pra você não esquecer. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e deixa o like pra mim, pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.